Você já percebeu quanto da sua vida é decidido pela forma como fala, pelo que deixa ocupar sua mente, pelo humor que alimenta e pelo modo como usa o dinheiro? Essas 4 áreas parecem separadas, mas influenciam quase todas as suas escolhas diárias. Uma palavra dita sem pensar pode criar um conflito. Um pensamento aceito sem questionamento pode mudar sua percepção. Um estado de ânimo mal administrado pode afetar decisões importantes. Um gasto impulsivo pode afastar você de uma meta que realmente importa. Aprender a controlar essas 4 áreas não significa viver de forma rígida, nem tentar dominar tudo ao redor. Significa desenvolver consciência suficiente para escolher antes de reagir. Quando você aprende a pensar antes de falar, filtrar antes de acreditar, respirar antes de agir e avaliar antes de gastar, começa a recuperar o comando sobre decisões que antes pareciam automáticas. Ao longo deste livro, você vai aprender a usar a boca com mais intenção, organizar melhor a mente, regular o humor sem negar o que sente e administrar o dinheiro de acordo com prioridades reais. O objetivo é simples: diminuir decisões impulsivas e aumentar escolhas conscientes. E tudo começa por uma pergunta: quem está decidindo sua vida hoje? Você ou seus impulsos? Capítulo 1. O problema não é o impulso, é obedecer a ele. A maior parte das perdas evitáveis não começa com uma grande decisão. Começa com pequenos movimentos que parecem inofensivos: responder uma mensagem enquanto ainda está irritado, repetir mentalmente uma crítica até ela ganhar proporções enormes, comprar algo porque o dia foi frustrante, abandonar uma tarefa porque o ânimo caiu. Cada episódio dura pouco. A consequência, porém, pode permanecer por horas, meses ou anos. Por isso, autocontrole não deve ser entendido como uma batalha permanente contra si mesmo. Quando você pensa dessa forma, qualquer deslize parece uma derrota moral e a disciplina se torna pesada. Uma definição mais útil é esta: autocontrole é a capacidade de criar tempo suficiente para escolher uma resposta melhor. Às vezes, esse tempo será de 10 segundos. Em outras situações, você precisará de uma noite de sono, de uma conversa ou de alguns dias para decidir. O princípio é o mesmo: não transformar o primeiro impulso em ordem. Observe como os 4 territórios deste livro se conectam. A boca costuma executar aquilo que a mente alimentou. O humor altera a qualidade dos pensamentos e reduz a paciência. O dinheiro, por sua vez, vira um lugar onde emoções ganham forma concreta. Ansiedade pode virar compra. Necessidade de aprovação pode virar gasto para impressionar. Frustração pode virar consumo sem planejamento. Separar essas áreas ajuda a treinar competências específicas, mas tratá-las como mundos independentes seria um erro. Elas participam do mesmo sistema de decisão. Imagine uma tarde comum. Você recebe uma crítica no trabalho. Antes de avaliar se existe algo útil nela, sua mente conclui que estão desvalorizando você. O corpo fica tenso, o humor muda e uma resposta defensiva aparece pronta. No caminho para casa, a sensação continua. Mais tarde, uma compra não planejada parece oferecer algum alívio. Em poucas horas, um acontecimento acionou pensamento, fala, emoção e dinheiro. Nada disso exigiu um plano consciente. Justamente por isso, o piloto automático merece atenção. A primeira habilidade consiste em reconhecer o início da cadeia. Não espere chegar à explosão, ao arrependimento ou à fatura do cartão. Procure o primeiro sinal: a pressa de responder, o pensamento absoluto, a vontade de provar alguma coisa, a tensão que pede uma descarga imediata. Quando esse sinal aparece, faça uma pergunta curta: o que estou prestes a fazer melhora a situação ou apenas descarrega o que estou sentindo? Essa pergunta não resolve tudo, mas interrompe a velocidade. E velocidade é uma grande aliada do impulso. Também ajuda a separar urgência real de urgência emocional. Uma conta com vencimento hoje pode exigir ação imediata. A vontade de responder a uma provocação quase nunca tem a mesma urgência. Um problema que precisa ser comunicado pode pedir uma conversa ainda hoje. Já a necessidade de ganhar uma discussão naquele minuto é outra coisa. Quanto mais você aprende essa diferença,
menos decisões são tomadas só porque uma emoção exigiu movimento. Outro ponto importante é abandonar a fantasia de controle perfeito. Você continuará dizendo algumas coisas que preferiria não ter dito, acreditará em pensamentos que depois perceberá serem exagerados, terá dias de mau humor e cometerá erros financeiros. A disciplina cresce quando o erro vira informação. Em vez de perguntar, por que eu sou assim? Pergunte, em que momento eu perdi a capacidade de escolher? A primeira pergunta costuma virar julgamento. A segunda produz um ponto concreto de ajuste. Faça uma revisão simples no final do dia. Lembre-se de uma situação em que reagiu rápido demais e identifique o primeiro aviso que ignorou. Talvez tenha sido uma aceleração no tom de voz. Uma frase mental como, isso sempre acontece comigo. Uma vontade imediata de desistir ou a abertura automática de um aplicativo de compras. Não tente corrigir 10 hábitos de uma vez. Escolha um sinal para observar no dia seguinte. A percepção vem antes da mudança consistente. Com o tempo, esse treino altera a sensação de poder pessoal. Você para de depender tanto de um dia perfeito para agir bem. Se alguém fala algo desagradável, ainda existe desconforto, mas ele não precisa escolher suas palavras. Quando surge um pensamento negativo, você o nota sem construir toda a manhã em torno dele. Se o humor cai, há recursos para não espalhar esse estado por todas as tarefas. Diante do dinheiro, a vontade de comprar continua possível, só que passa por um filtro. O objetivo deste capítulo não é convencer você a controlar 4 áreas ao mesmo tempo. É mostrar que existe uma competência anterior a todas elas, perceber antes de obedecer. Quem desenvolve esse intervalo ganha a chance de usar a fala com intenção, organizar a mente, recuperar o equilíbrio emocional e administrar recursos de acordo com prioridades. Sem esse intervalo, até bons princípios desaparecem quando a pressão aumenta. Com ele, cada situação se torna uma oportunidade de escolher melhor. Capítulo 2. Antes de falar, descubra o que você quer produzir. Palavras não são apenas conteúdo, elas também são ação. Uma frase pode esclarecer uma dúvida, encerrar uma conversa, abrir um conflito, pedir ajuda, criar proximidade, humilhar, estabelecer um limite ou reparar um erro. Por isso, falar bem não significa falar bonito. Significa entender o efeito que você pretende produzir e escolher uma forma compatível com esse objetivo. Muita gente se arrepende do que disse porque entrou numa conversa sem definir o que desejava alcançar. Queria ser compreendida, mas falou para ferir. Pretendia corrigir um problema, porém transformou a correção em ataque. Buscava respeito e acabou usando agressividade, como se as duas coisas fossem equivalentes. Quando a intenção não está clara, o impulso ocupa o lugar da estratégia. Antes de uma fala importante, faça 3 verificações. A primeira é de necessidade. Isso precisa ser dito? A segunda é de momento. Precisa ser dito agora? A terceira é de forma. Do jeito que estou prestes a falar, a mensagem tem chance de ser entendida? Esses filtros não servem para censurar você. Servem para evitar que uma verdade útil seja desperdiçada por causa de um momento inadequado ou de uma forma destrutiva. Considere uma discussão em casa. A outra pessoa esqueceu algo que havia prometido. Você pode dizer, você nunca se importa com nada, ou pode explicar o fato, o impacto e o pedido. Nós tínhamos combinado isso, fiquei sobrecarregado quando não aconteceu e preciso que na próxima vez você me avise antes. A segunda frase não garante uma resposta perfeita. Ainda assim, diminui a quantidade de acusações que obrigam o outro a defender a própria identidade em vez de olhar para o problema. Existe também um tipo de descontrole mais silencioso. Falar demais sobre tudo o que está acontecendo. Repetir a mesma frustração para várias pessoas pode oferecer alívio momentâneo, mas também mantém sua atenção presa ao episódio. Desabafar tem função quando ajuda a organizar o que aconteceu, pedir apoio ou chegar a uma decisão. Quando vira repetição sem direção, a conversa deixa de liberar tensão e passa a alimentar lá. Uma forma prática de perceber a diferença é perguntar o que você espera obter ao contar aquela história novamente. Se a resposta for,
Quero conselho. Escolha alguém capaz de oferecer isso e explique o que precisa. Caso queira apenas acolhimento, diga claramente. Se não houver objetivo além de reviver o incômodo, experimente não contar naquele momento. O silêncio pode criar espaço para você processar a situação sem transformá-la em identidade. Proteja algumas metas do excesso de exposição. Em vez de falar sobre o que pretende fazer, registre a próxima ação e execute-a. Se deseja economizar, faça a primeira transferência antes de explicar a nova fase financeira. Caso queira estudar, complete a primeira sessão. Se pensa em mudar um hábito, crie uma semana de evidências antes de transformar a intenção em anúncio. A ação dá substância às palavras. Controlar a boca também exige saber discordar. Silêncio permanente diante do que importa não é maturidade, pode ser medo. O treino consiste em reduzir o excesso sem apagar a própria voz. Firmeza é dizer o necessário sem acrescentar humilhação, sarcasmo ou ameaça. Um limite claro pode ser curto. Não aceito que você fale comigo dessa forma. Podemos continuar quando a conversa estiver respeitosa. Essa frase não precisa de um discurso de 10 minutos para ganhar força. Há ainda a conversa que ninguém escuta, aquilo que você diz a si mesmo. Embora o diálogo interno seja aprofundado no próximo capítulo, vale notar desde já que a boca e a mente se alimentam mutuamente. Quem passa o dia repetindo, eu sou um desastre, não consigo fazer nada direito, ou sempre estrago tudo, cria uma linguagem que reduz a precisão. Um erro específico vira identidade. Um dia ruim vira definição de vida. Trocar essas frases por descrições mais exatas não é auto-engano. É higiene verbal. Experimente um exercício durante uma semana. No fim do dia, escolha uma conversa que teve peso emocional e responda mentalmente a 4 perguntas. O que eu queria produzir? O que eu disse? O que a outra pessoa provavelmente ouviu? E o que eu diria de forma mais clara se pudesse repetir a cena? Não use a revisão para se punir. Trate-a como treino. Atletas analisam movimentos. Profissionais revisam decisões. Pessoas maduras podem revisar linguagem. Com a prática, você começa a perceber que falar menos não significa desaparecer. Muitas vezes, significa que suas palavras ganham mais valor porque deixam de ser reflexos de cada irritação. Quando você fala, existe direção. Quando cala, existe escolha. E quando precisa corrigir algo que disse mal, não tenta defender o erro apenas para preservar orgulho. Reconhece, reformula e segue. Controle verbal não é perfeição. É responsabilidade pelo efeito da própria voz. Capítulo 3. O diálogo interno precisa de precisão, não de slogans. A mente produz comentários o tempo todo. Ela interpreta expressões, prevê consequências, compara resultados, relembra erros e imagina cenários. O problema começa quando todo comentário interno recebe o status de fato. Isso vai dar errado, parece uma previsão. Ela não respondeu porque está irritada comigo. Parece uma leitura objetiva. Eu nunca consigo manter nada. Parece uma descrição fiel. Na maioria das vezes, porém, você está diante de uma interpretação, não de uma certeza. Uma mente desorganizada mistura 3 coisas: fato, história e comando. O fato é aquilo que aconteceu. A história é o significado que você atribuiu ao acontecimento. O comando é a ação que surge a partir dessa interpretação. Por exemplo, meu chefe pediu para refazer o relatório, é fato. Ele acha que eu sou incompetente, é história. Preciso me defender imediatamente, é comando. Quando os 3 elementos aparecem fundidos, você reage à história como se ela fosse evidência. Separá-los cria espaço. Pegue uma folha e escreva, em uma situação incômoda, 3 frases distintas. O que eu sei, o que estou supondo e o que posso fazer agora. Esse formato reduz o poder das conclusões automáticas. Talvez você descubra que sabe muito menos do que imaginava, mas possui ações concretas disponíveis. Pedir esclarecimento, revisar um documento, esperar uma resposta, organizar dados, marcar uma conversa. Isso também ajuda diante da voz interna negativa. Não é necessário tentar expulsar todo o pensamento difícil. Tal objetivo costuma produzir outra briga mental. Além de estar preocupado,
Você se irrita por estar preocupado. Uma abordagem mais útil é ouvir a frase exata e examinar. LA. Não vou dar conta. Pode virar. Qual parte parece difícil? Eu sempre fracasso. Pode ser confrontado com exemplos que não cabem nessa palavra absoluta. Estou atrasado demais. Pede uma pergunta. Atrasado em relação a quê? A quem? E segundo qual prazo? Palavras absolutas merecem atenção especial. Sempre, nunca, ninguém, tudo, nada. Elas aparecem com facilidade quando o humor piora e dão sensação de conclusão. Se você diz, nunca consigo economizar, pode deixar de observar meses em que gastou menos ou valores que conseguiu reservar. Ao pensar todo mundo está avançando menos eu, transforma uma comparação parcial numa realidade total. A precisão devolve nuance e, com ela, alternativas. Isso não significa substituir cada pensamento negativo por uma frase artificialmente positiva. Dizer, vai dar tudo certo, quando existem problemas reais, pode soar vazio. Melhor é formular uma resposta que combine realidade e capacidade. Ainda não sei como resolver, mas posso levantar opções. Estou com medo, mas medo não é prova de incapacidade. Frases assim não prometem um resultado, apontam uma postura. Faça um inventário de frases recorrentes. Durante alguns dias, anote as 3 expressões que surgem quando algo sai errado, quando precisa começar algo difícil e quando se compara com alguém. Não escolha as frases que gostaria de pensar. Capture as que realmente aparecem. Depois, avalie cada uma com 3 critérios. É verdadeira, é útil e é específica. Uma frase pode ser verdadeira e inútil naquele momento. Outra pode conter um ponto válido, mas ser tão ampla que paralisa. Suponha que a frase seja: sou péssimo com dinheiro. Ela não ajuda porque transforma um conjunto de hábitos em identidade. Uma reformulação mais útil seria: tenho dificuldade em acompanhar meus gastos e costumo comprar por impulso quando estou estressado. Agora existem 2 comportamentos observáveis. Você pode registrar despesas e reconhecer compras emocionais. A mudança se torna possível porque o problema deixou de ser quem eu sou e passou a ser o que estou fazendo. Use o mesmo método nas relações. Ninguém me respeita. É difícil de testar. Eu evito dizer não e depois fico ressentido. Oferece um ponto de ação. Na mente, não consigo focar. Pode esconder algo mais concreto. Celular ao lado, tarefa vaga, excesso de abas abertas, cansaço, falta de prioridade. Quanto mais precisa é a linguagem interna, melhor fica a qualidade da resposta. Antes de dormir, faça uma pergunta que substitui a autocrítica vaga. Hoje fui um aliado ou um sabotador de mim mesmo? Em qual momento? Escolha uma cena. Talvez tenha adiado algo importante usando uma justificativa conhecida. Talvez tenha se tratado com crueldade por um erro pequeno. Pode ser que tenha feito o contrário. Reconheceu medo e, mesmo assim, avançou. O objetivo é treinar consciência sobre o tom e o conteúdo da conversa interna. A mente não precisa ser transformada numa máquina de otimismo. Precisa ser treinada para produzir interpretações que não deformem os fatos e ações, que não nasçam de exageros. Quando você aprende a distinguir pensamento de verdade, começa a recuperar escolhas que antes pareciam impossíveis. A voz interna continua existindo, mas deixa de ser chefe, torna-se informação a ser avaliada. Capítulo 4. Organize a mente antes de exigir foco. Muitas pessoas tentam resolver confusão mental com esforço bruto. Sentem ansiedade, cansaço, irritação, preocupação e culpa ao mesmo tempo. Mas dizem a si mesmas que precisam apenas focar. É como pedir concentração numa sala, onde várias conversas acontecem simultaneamente. Antes de exigir desempenho, é preciso descobrir quais vozes estão ocupando espaço. Uma imagem útil é pensar na mente como um móvel com gavetas. Cada gaveta recebe um tipo de conteúdo: tarefa, preocupação, emoção, decisão pendente, ideia, lembrança, medo, cobrança. O problema não é possuir muitas gavetas. A dificuldade aparece quando todas ficam abertas ao mesmo tempo. Você tenta trabalhar enquanto pensa numa conversa de ontem, numa conta do fim do mês, numa mensagem que ainda não recebeu
e numa decisão que precisa tomar na semana seguinte. Organizar começa por nomear. Estou mal é amplo demais. Talvez você esteja cansado e frustrado. Talvez exista medo misturado com vergonha. Pode haver raiva por uma situação e preocupação por outra. Quando dá nome a cada elemento, você evita que uma emoção contaminante receba responsabilidade por tudo. Estou cansado. Pede descanso ou ajuste de carga. Estou inseguro sobre essa apresentação. Pede preparação. Estou irritado com aquela conversa. Pode pedir distância temporária ou esclarecimento. Depois de nomear, separe o que exige ação do que exige apenas presença. Algumas preocupações têm próximo passo. Se há uma conta atrasada, você pode verificar o valor, a data e as opções. Se existe um problema de trabalho, talvez precise escrever um e-mail ou marcar uma conversa. Outras experiências não se resolvem imediatamente. Uma decepção pode precisar de tempo. Uma incerteza pode continuar sem resposta até amanhã. Tentar resolver o que ainda não tem solução consome energia sem produzir movimento. Crie um pequeno ritual de descarregamento mental. Em algum momento do dia, especialmente quando sentir a cabeça cheia, escreva tudo o que está ocupando atenção. Não organize enquanto escreve. Apenas retire da memória a obrigação de lembrar de cada item. Em seguida, marque o que pede ação, o que pode esperar, o que depende de outra pessoa e o que é apenas uma emoção a ser reconhecida. Essa separação transforma volume mental em categorias administráveis. Também é necessário fechar gavetas de propósito. Se você decidiu que uma questão será tratada amanhã às 10 da manhã, não precisa renegociá-la a cada 15 minutos. Quando ela voltar, lembre-se, isso já tem horário. Se uma conversa não pode ser resolvida antes de a outra pessoa responder, continuar imaginando 10 versões da cena não cria informação nova. A mente pode insistir, mas você não precisa oferecer atenção contínua. Foco, então, deixa de ser uma tentativa heróica de ignorar tudo. Passa a ser uma decisão sobre qual gaveta ficará aberta agora. Durante 40 minutos, talvez seja o relatório. No horário de organizar as finanças, será o orçamento. Durante uma conversa com alguém importante, a tarefa é escutar e responder. Essa escolha ganha força quando o restante foi registrado e possui um destino. Há um erro comum aqui: transformar organização em procrastinação. Algumas pessoas passam tanto tempo arrumando listas, aplicativos, pastas e rotinas que evitam a própria tarefa. A organização cumpre sua função quando simplifica a ação seguinte. Se você gastou meia hora escolhendo um sistema para trabalhar e ainda não começou, o sistema já deixou de servir ao foco. Pergunte: qual é a próxima ação visível? E comece por ela. No final do dia, revise as gavetas que ficaram abertas. Existe alguma conversa que precisa ser retomada? Alguma preocupação virou tarefa? Uma emoção está sendo confundida com falta de capacidade? Você não precisa fechar tudo antes de dormir. Precisa saber o que está carregando. Dar nome e destino reduz a sensação de caos, mesmo quando alguns problemas continuam sem solução. Essa prática melhora também a forma como você lida com o humor. Quando tudo está misturado, uma única frustração parece dominar a vida inteira. Depois da organização, você pode dizer: estou frustrado com uma situação específica, mas isso não define o restante do meu dia. A diferença parece pequena, porém impede generalizações que alimentam reações desnecessárias. Uma mente organizada não é uma mente vazia. É uma mente em que cada assunto recebe a atenção proporcional à sua importância e ao momento certo. A partir daí, foco deixa de depender de uma sensação perfeita. Você sabe o que está aberto, o que pode ser fechado e qual decisão merece energia agora. Essa clareza será essencial quando o próximo desafio não for um pensamento, mas um estado de ânimo capaz de alterar todas as suas escolhas. Capítulo 5. Seu humor é um estado, não uma ordem. Há dias em que você acorda leve e outros em que tudo parece exigir esforço. Uma conversa ruim pode mudar amanhã. Um atraso pode aumentar irritação. Uma notícia pode trazer preocupação. Nada disso é estranho. O erro começa quando o estado emocional do momento recebe autoridade para decidir o restante do dia. Sentir raiva não obriga você a falar com raiva. Estar desanimado
não determina que toda tarefa será abandonada. Ficar triste não transforma cada área da vida em fracasso. Regular o humor não significa fingir alegria. Se algo doeu, reconhecer a dor é mais honesto do que repetir que está tudo bem. Se você está irritado, negar a irritação pode apenas empurrar lá para outra conversa. A habilidade é perceber o estado, entender o que ele está pedindo e escolher uma resposta que não aumente o problema. Em vez de "não posso sentir isso", experimente "estou sentindo isso. O que faço agora para não piorar a situação?" Comece pelo corpo da experiência. Antes de construir explicações, note sinais simples: mandíbula tensa, respiração curta, aceleração, vontade de interromper, peso no corpo, dificuldade de permanecer na tarefa. Esses sinais podem aparecer antes de você formular a frase "estou irritado" ou "estou ansioso". Quando aprende a reconhecê-los, ganha alguns segundos preciosos para não agir no pico da emoção. Nomear também reduz confusão. "Estou de mau humor" pode esconder cansaço, fome, frustração, decepção, preocupação financeira ou ressentimento. Cada estado pede uma resposta diferente. Cansaço talvez peça pausa. Ressentimento pode exigir uma conversa. Preocupação pode pedir planejamento. Se você coloca tudo no mesmo rótulo, corre o risco de escolher a solução errada e ainda concluir que nada funciona. Uma ferramenta simples é a pausa de recuperação. Quando notar que o estado emocional está conduzindo suas escolhas, interrompa o fluxo por alguns minutos, se a situação permitir. Afaste-se da tela, respire mais devagar, beba água, caminhe um pouco ou simplesmente fique em silêncio. O objetivo não é realizar um ritual perfeito, e sim reduzir a velocidade. Decisões importantes ficam mais pobres quando são tomadas na urgência de descarregar uma emoção. Depois da pausa, pergunte duas coisas: o que aconteceu de fato? E o que meu humor está acrescentando a isso? Talvez o fato seja um comentário seco de alguém. Seu humor pode acrescentar: ninguém me respeita. O fato pode ser uma despesa inesperada. O estado emocional acrescenta: nunca vou conseguir organizar minha vida. Separar evento de amplificação ajuda a voltar à dimensão real do problema. Outra habilidade decisiva é impedir que um episódio se espalhe. Um erro às 9 da manhã não precisa possuir às 11 horas seguintes. Uma discussão no almoço não precisa decidir a forma como você trata alguém à noite. Quando percebe que está carregando um acontecimento de ambiente em ambiente, marque uma transição. Antes de entrar em casa, por exemplo, reconheça: estou trazendo irritação do trabalho. Não quero transformá-la em problema aqui. Essa consciência já muda o tom da chegada. Há também dias em que a melhor estratégia é reduzir exigências sem abandonar responsabilidades. Se seu ânimo está baixo, talvez não seja realista esperar o mesmo ritmo de um dia excelente. Isso não obriga a desistir. Faça o essencial. Diminua o tamanho da próxima ação e preserve continuidade. 5 páginas lidas mantém o hábito melhor do que abandonar a semana porque hoje não havia energia para 50. Uma refeição simples em casa pode proteger o orçamento quando cozinhar algo elaborado parece demais. Cuidado, porém, para não transformar o humor em argumento permanente. Não estou com vontade é uma informação, não uma decisão. Se você só age quando sente entusiasmo, hábitos importantes ficarão subordinados a estados instáveis. Em tarefas que não exigem uma condição emocional específica, comece pequeno antes de esperar motivação. Muitas vezes, a disposição aparece depois que o movimento começou. No fim do dia, avalie recuperação, não apenas humor. Pergunte quanto tempo você levou para voltar ao eixo depois de um incômodo. Talvez antes um comentário estragasse a tarde inteira, e agora ocupe 40 minutos. Essa redução já é progresso. O objetivo não é tornar-se imune, mas diminuir o tempo em que emoções passageiras controlam escolhas importantes. Quem aprende a regular o próprio estado não vira uma pessoa sem emoção. Pelo contrário, começa a sentir com mais clareza, porque não precisa fugir nem obedecer imediatamente. O humor passa a ser uma condição a ser administrada, como cansaço ou clima, e não uma autoridade. Essa distinção prepara uma competência ainda mais específica:
Responder de modo consciente, justamente quando outra pessoa toca no ponto que mais facilmente provoca você. Capítulo 6. Responder é diferente de descarregar. O teste mais difícil do autocontrole costuma acontecer em presença de outra pessoa. Sozinho, você pode perceber pensamentos, reorganizar prioridades e esperar. Numa conversa tensa, porém, alguém fala, seu corpo reage e uma frase surge pronta. O intervalo entre provocação e resposta parece desaparecer. É nesse intervalo que conflitos pequenos viram rupturas desnecessárias. Reagir é automático. Você devolve o tom, aumenta a acusação, interrompe, ironiza, ameaça sair ou diz algo pensado apenas para causar impacto. Responder exige outro movimento. Primeiro, identifica o que está sentindo. Depois, lembra qual resultado deseja. Só então escolhe as palavras. Isso pode acontecer em poucos segundos, mas a ordem importa. Uma boa pergunta no meio de um conflito é: quero resolver, proteger um limite ou vencer? Se a resposta real for vencer, sua comunicação provavelmente buscará pontos fracos da outra pessoa. Quando o objetivo é resolver, fatos e pedidos ganham importância. Se precisa proteger um limite, a conversa pode ser curta e firme. Saber o objetivo reduz a tentação de usar qualquer argumento disponível. Considere uma crítica injusta. A reação imediata talvez seja levantar a voz e listar erros de quem criticou você. Uma resposta mais estratégica começa por separar conteúdo e forma. Você pode dizer: discordo dessa avaliação e quero explicar o que aconteceu, mas não vou continuar enquanto estivermos falando nesse tom. Assim, não aceita a acusação, nem transforma a conversa numa competição de agressões. Às vezes, a melhor resposta é adiar. Preciso pensar antes de conversar sobre isso. Pode evitar uma sequência de frases que depois exigirá reparo. Adiar não deve servir para fugir indefinidamente de temas difíceis. Funciona quando o tempo adicional melhora sua capacidade de compreender e comunicar. Se promete voltar ao assunto, defina quando. Dessa forma, a pausa não vira abandono. Outro recurso é diminuir o tamanho da frase. Quanto mais ativado você está, maior a chance de explicações longas incluírem exageros. Em vez de contar todo o histórico da relação, trate do ponto presente. Quando isso aconteceu, eu me senti desconsiderado. Quero combinar outra forma para a próxima vez. Frases curtas ajudam a manter a conversa dentro de um problema que pode ser enfrentado. Responder com consciência não significa aceitar desrespeito. Há situações em que firmeza exige encerrar a interação. Controlar a boca não é suportar qualquer comportamento em silêncio. Se alguém insiste em insultos, você pode terminar a conversa e retomar apenas em condições melhores. A diferença é que o limite não nasce de uma explosão, nasce de uma decisão. Para treinar, escolha um gatilho recorrente. Talvez você perca a paciência quando é interrompido, quando alguém atrasa, quando recebe críticas ou quando se sente ignorado. Prepare antecipadamente uma frase de transição. Pode ser: quero entender antes de responder. Me dê um minuto. Não quero falar disso nesse tom. O que exatamente você está pedindo? Ter uma frase pronta reduz a chance de o primeiro impulso ocupar toda a conversa. Escutar também faz parte do controle verbal. Muitas reações aparecem porque você começa a preparar defesa antes de a outra pessoa terminar. Tente ouvir até conseguir resumir a posição dela, mesmo quando discorda. Isso não obriga a concordância. Apenas garante que você está respondendo ao que foi dito, e não à versão mais ameaçadora que sua mente construiu no meio da fala. Depois de um conflito, faça a revisão sem tribunal. Identifique o momento em que a conversa mudou de direção. Qual frase elevou a tensão? O que você estava tentando proteger? Havia medo de parecer fraco, necessidade de ter razão, sensação de injustiça? Esse tipo de análise transforma episódios desagradáveis em dados sobre seus gatilhos. Com o tempo, você começa a reconhecê-los antes da explosão. Quando errar, repare com clareza. Um pedido de desculpas perde força quando vem acompanhado de defesa imediata. Desculpa, mas você também. Se sua fala foi inadequada, reconheça o que fez, diga o que deveria ter feito e corrija o necessário.
Isso não apaga a responsabilidade da outra pessoa, apenas impede que você use o erro alheio para justificar o próprio. Existe uma diferença profunda entre paz e silêncio forçado. A primeira nasce de capacidade de conversar sem ser sequestrado pelo impulso. O segundo pode acumular ressentimento até uma explosão futura. Seu objetivo é construir uma voz firme, capaz de dizer sim e não, concordar e discordar, pedir e recusar, explicar e encerrar. Quanto mais essa voz se torna confiável, menos você precisa gritar para sentir que existe. Capítulo 7. Faça primeiro. Explique depois quando for necessário. Existe uma satisfação particular em contar um plano. Você imagina a mudança, descreve detalhes, recebe aprovação e sente que algo começou. Em alguns casos, compartilhar é útil. Um projeto pode depender de parceiros, uma meta pode exigir apoio e uma decisão pode melhorar com orientação especializada. O problema aparece quando falar ocupa o lugar de executar. Planos são frágeis no início porque ainda não possuem evidência. Você decidiu economizar, mas não mudou uma única transferência. Quer estudar, porém ainda não protegeu um horário. Pretende iniciar um negócio, mas nenhuma tarefa concreta foi concluída. Nesse estágio, opiniões externas têm peso desproporcional. Um comentário pessimista pode derrubar uma intenção que ainda não ganhou estrutura. Por isso, algumas metas merecem um período de silêncio operacional. Você não precisa escondê-las como segredo absoluto. Precisa reduzir a exposição até existir trabalho real. Em vez de procurar pessoas para confirmar que a ideia é boa, procure a próxima ação que produz informação. Faça uma pequena entrega, teste um hábito, organize o primeiro valor, complete a primeira semana. Ação também corrige fantasia. Enquanto uma meta vive apenas na cabeça, tudo parece possível e abstrato. Quando você começa, descobre o que é difícil, o que era desnecessário, quanto tempo realmente leva e quais habilidades faltam. Essas descobertas podem ser desconfortáveis, porém são muito mais úteis do que elogios à intenção. O trabalho transforma a opinião em dados. Uma regra simples ajuda. Não use uma conversa para obter a sensação que deveria vir da execução. Se você está tentado a anunciar o que fará, pergunte qual ação de 15 minutos pode ser realizada antes. Abra o documento e escreva a primeira página. Revise a despesa que pretende cortar. Faça a ligação que vem adiando. Organize o material. Depois, se ainda houver motivo para compartilhar, a conversa parte de movimento, não de promessa. Isso vale especialmente para mudanças de identidade. Dizer, agora sou disciplinado, não cria disciplina. Repetir, vou controlar meus gastos, não muda o saldo. A identidade se fortalece pela evidência acumulada. Cada vez que você cumpre uma decisão pequena sem plateia, cria confiança no próprio comportamento. Essa confiança é diferente da motivação porque depende menos do entusiasmo do momento. A execução silenciosa também reduz a necessidade de impressionar. Quando o foco está em parecer alguém que está mudando, escolhas ficam vulneráveis à opinião alheia. Você compra para demonstrar sucesso, fala para demonstrar conhecimento, assume compromissos para parecer produtivo. Ao transferir a atenção para resultados reais, a aparência perde espaço. O que importa passa a ser o que foi feito, não a reação que sua intenção provoca. Há, porém, um cuidado importante. Silêncio estratégico não significa isolamento. Se você não sabe como administrar uma dívida, pode precisar de ajuda competente. Se um plano afeta sua família, não é razoável executá-lo escondido. Quando existe responsabilidade compartilhada, comunicação é parte da ação. O ponto é distinguir colaboração necessária de exposição, usada como substituto para progresso. Para colocar isso em prática, escolha uma meta atual e defina um período curto de execução antes de comentar ela amplamente. Durante esse período, registre apenas comportamentos, horas dedicadas, tarefas concluídas, valores guardados, etapas entregues. Evite avaliar se está indo bem com base no entusiasmo. Olhe para evidências. Ao final, você terá informação suficiente para ajustar o plano sem depender tanto de opinião. Outra vantagem aparece quando algo falha.
Quem anunciou demais pode sentir vergonha de mudar de direção porque teme parecer incoerente. Quem trabalhou com mais discrição consegue corrigir rota com menos teatro. Descobriu que o método não funciona. Ajusta. Percebeu que a meta não faz mais sentido? Reavalia. A energia fica no problema, não na manutenção de uma imagem pública. Faça uma distinção entre promessa e compromisso. Promessa é aquilo que você diz que fará. Compromisso é aquilo que aparece na agenda, no orçamento e no comportamento. Um objetivo de economia está no valor separado antes do gasto. Um projeto está no tempo reservado para executá-lo. Uma mudança de comunicação aparece na pausa antes da próxima resposta difícil. O compromisso deixa rastros. No fim de cada semana, pergunte: o que existe hoje que não existia 7 dias atrás por causa das minhas ações? Pode ser uma reserva um pouco maior, um documento iniciado, uma conversa resolvida, 3 dias sem compra impulsiva ou uma tarefa concluída. Essa pergunta desloca a atenção do que você pretende ser para aquilo que está construindo. E quando chega a hora de falar, suas palavras ganham credibilidade, porque já não precisam carregar sozinhas o peso da mudança. Capítulo 8. Dinheiro precisa de visibilidade antes de disciplina. É difícil controlar aquilo que você evita olhar. Muitas pessoas dizem que precisam gastar menos, mas não sabem quanto entra, quanto sai, quais despesas se repetem nem onde o dinheiro desaparece. A culpa cresce justamente porque existe pouca informação. Sem visibilidade, cada compra é julgada isoladamente e o mês só revela a soma quando já terminou. O primeiro passo do controle financeiro não é cortar tudo, é conhecer o fluxo. Durante um período completo de recebimento e pagamento, registre entradas e saídas. Não tente justificar nem corrigir cada valor enquanto coleta dados. O objetivo inicial é enxergar. Quanto vai para moradia, alimentação, transporte, dívidas, lazer, assinaturas, compras pequenas e compromissos que você assumiu sem revisar há meses. Esse levantamento costuma mostrar uma diferença importante entre despesa fixa, despesa variável e gasto impulsivo. A conta de aluguel não se comporta como uma compra feita por tédio. A alimentação necessária não é igual a consumo para impressionar. Misturar tudo produz cortes ruins. Você economiza onde já havia pouco espaço e ignora hábitos que realmente drenam recursos. Depois de enxergar o fluxo, dê função ao dinheiro antes que ele seja gasto. Um orçamento não precisa ser uma prisão detalhada até o último centavo. Ele é uma decisão antecipada sobre prioridades. Primeiro vem compromissos essenciais, depois dívidas e obrigações definidas. Em seguida, valores destinados ao futuro e aos objetivos. O restante precisa caber dentro de limites que você conhece antes de começar a consumir. Imagine alguém que recebe no início do mês e sente alívio porque o saldo está alto. Nos primeiros dias, pequenas compras parecem irrelevantes. Um jantar, uma assinatura, um item em promoção, um presente acima do planejado. Nenhuma decisão isolada parece perigosa. Na terceira semana, o dinheiro já está comprometido e surge a sensação de escassez. O problema não foi apenas gastar demais, foi confundir saldo disponível com dinheiro sem função. Uma forma de evitar isso é olhar para o saldo em categorias mentais ou registradas. Parte daquele valor já pertence a contas futuras. Outra parte precisa sustentar alimentação e transporte. Uma parcela pode estar destinada à reserva. Quando você enxerga apenas o número total, cria uma ilusão de liberdade. Quando enxerga funções, percebe quanto realmente pode gastar sem roubar de outra prioridade. Comece com números que consegue manter. Um orçamento excessivamente restritivo pode gerar alguns dias de controle e depois uma reação de abandono. Se lazer faz parte da sua vida, inclua uma quantia possível, em vez de fingir que jamais gastará com isso. Disciplina financeira não exige eliminar prazer. Exige que prazer não seja financiado pela ansiedade do fim do mês. Dívidas merecem clareza semelhante. Evitar extratos porque eles causam desconforto não reduz o valor devido. Liste o que existe, os vencimentos e os pagamentos mínimos ou combinados. O simples ato de reunir informação
pode ser desagradável, mas transforma medo difuso em problema concreto. A partir daí, decisões podem ser tomadas com base no que é real. Também é útil criar um momento fixo para olhar as finanças. Se você só verifica quando sente preocupação, o dinheiro fica associado à crise. Uma revisão semanal breve permite perceber desvios cedo. Observe o que foi gasto, o que ainda vence, e se alguma categoria precisa de ajuste. Não espere o fechamento do mês para descobrir que uma escolha de hoje já comprometeu a próxima semana. Na revisão, não pergunte apenas onde gastei. Pergunte, que decisão estava por trás desse gasto? Alguns valores representam necessidades, outros compram conveniência. Certas despesas sustentam objetivos importantes. Há ainda aquelas que tentam aliviar emoções ou manter aparência. Quando você entende a função psicológica de um gasto, começa a trabalhar na causa, não apenas no número. Se sua renda é pequena, clareza se torna ainda mais importante, não menos. Pouca margem significa que erros possuem impacto maior. Guardar um valor reduzido pode parecer insignificante, porém o hábito de separar antes de consumir desenvolve uma relação diferente com o dinheiro. Você deixa de tratar todo recurso que entra como autorização para gastar. Controle financeiro não é medido por uma sensação de riqueza. É medido pela capacidade de saber o que pode, o que não pode e o que escolheu priorizar. Quando as contas deixam de ser uma névoa, o dinheiro vira ferramenta. A próxima etapa, então, não é simplesmente economizar. É identificar por que tantas decisões de consumo acontecem justamente quando seu estado emocional está mais vulnerável. Capítulo 9. Nem toda vontade de comprar é uma necessidade de comprar. O dinheiro se torna difícil de administrar quando assume funções emocionais que não pertencem a ele. Depois de um dia cansativo, uma compra pode parecer recompensa. Diante de insegurança, um objeto pode prometer status. Quando existe tédio, navegar por produtos cria estímulo. Em momentos de tristeza, consumir pode dar a sensação de movimento. O alívio é real por alguns instantes. A necessidade que o provocou, porém, costuma continuar. Por isso, antes de discutir preço, vale perguntar qual problema você está tentando resolver. Eu preciso disso. É uma boa pergunta, mas pode ser insuficiente, porque a mente encontra justificativas com rapidez. Acrescente outras duas. Por que quero isso agora? E o que acontece se eu não comprar hoje? Se a urgência diminui quando você imagina esperar, provavelmente não está diante de uma necessidade imediata. Crie distância entre desejo e pagamento. Quando algo não é essencial nem estava previsto, não transforme a vontade em compra no mesmo minuto. Feche a página, saia da loja, anote o item e volte à decisão mais tarde. O tempo não existe para punir você. Serve para permitir que o humor mude e a prioridade reapareça. Muitos impulsos parecem fortes porque são curtos. Se você não os alimenta imediatamente, eles perdem intensidade. Observe também os gatilhos. Talvez compras aconteçam com maior frequência à noite, depois de discussões, em dias de pagamento, ou quando você vê alguém exibindo algo que gostaria de ter. Conhecer esse padrão permite preparar uma resposta. Se costuma comprar quando está estressado, escolha outra forma de encerrar o dia. Se promoções acionam urgência, reduza a exposição. Caso comparação social seja o gatilho, lembre-se de que você conhece a aparência da vida alheia, não o orçamento que a sustenta. A necessidade de parecer bem-sucedido merece atenção especial. Gastar para manter uma imagem pode prender você a um padrão que não combina com suas prioridades. O problema não está em gostar de coisas boas, está em financiar aprovação com recursos destinados à própria segurança. Quando uma compra existe principalmente para produzir uma impressão, pergunte quanto tempo essa impressão dura e qual compromisso financeiro continuará depois dela. Há gastos que parecem pequenos demais para merecer reflexão. Isoladamente, talvez sejam. O efeito surge na repetição. Um valor modesto usado todos os dias por impulso pode se tornar uma categoria importante no fim do mês. Em vez de proibir cada pequena escolha, observe frequência. Um prazer ocasional pode caber perfeitamente no orçamento.
Um automatismo diário talvez esteja consumindo um objetivo que você considera mais importante. Substitua a culpa por curiosidade quando houver um deslize. Se fez uma compra emocional, registrar "fui irresponsável" ensina pouco. Pergunte o que aconteceu nas horas anteriores. Qual sensação você buscava e como justificou a decisão? Talvez tenha pensado, eu mereço, é só desta vez, ou depois eu compenso. Essas frases funcionam como permissões internas. Reconhecê-las ajuda a interromper o padrão na próxima ocasião. Também é útil definir critérios antes de entrar em ambientes de consumo. Se vai comprar roupa, saiba o que falta e quanto pode gastar. Ao procurar um eletrônico, determine a necessidade que precisa ser atendida. Quando entra sem critério, cada opção pode criar uma nova necessidade. A decisão deixa de começar em você e passa a ser guiada pelo que aparece na frente. Dinheiro gasto com intenção não precisa gerar culpa. Se algo cabe no orçamento, atende uma prioridade e foi escolhido conscientemente, aproveite sem transformar controle financeiro em vigilância permanente. O objetivo é reduzir arrependimento, não eliminar prazer. Uma relação saudável com recursos inclui saber gastar e saber parar. Pergunte, portanto, o que cada compra está comprando além do objeto. Às vezes é conveniência, experiência, tempo, conforto ou aprendizado. Em outras situações, você está comprando alguns minutos de alívio, reconhecimento ou distração. Nenhuma dessas funções deve ser escondida. Quanto mais clara a motivação, mais livre fica a decisão. Quando o consumo deixa de ser anestesia, você começa a encontrar respostas mais adequadas para necessidades emocionais. Cansaço pede descanso, solidão pode pedir contato, frustração talvez peça mudança ou aceitação de algo que não saiu como esperado. Insegurança precisa ser trabalhada de forma mais profunda do que por aparência. O dinheiro deixa de receber uma tarefa impossível, consertar sentimentos por meio de objetos. Esse domínio não surge de uma grande proibição. Ele cresce em pequenas recusas conscientes. Cada vez que você pensa, eu quero, mas não preciso decidir agora, fortalece a capacidade de adiar. Cada gasto evitado por clareza, e não por medo, preserva recursos para aquilo que realmente deseja construir. É assim que a disciplina financeira começa a deixar de parecer restrição e passa a funcionar como direção. Capítulo 10. Poupar funciona melhor quando o futuro tem nome. Guardar dinheiro apenas porque é importante pode ser difícil de sustentar. A recompensa do gasto aparece agora. A recompensa da economia parece abstrata. Quando a reserva possui uma função clara, essa distância diminui. Você não está simplesmente deixando de comprar alguma coisa. Está financiando segurança, uma meta, uma transição ou maior liberdade de escolha. Comece definindo por que quer poupar. Talvez deseje criar uma reserva para imprevistos, reduzir dependência do próximo pagamento ou reunir recursos para um projeto. O valor pode ser pequeno no início. Mais importante do que criar uma meta grandiosa é estabelecer um motivo suficientemente concreto para competir com desejos imediatos. Depois, trate a poupança como destino do dinheiro, não como sobra. Se você espera ao fim do mês para guardar o que restar, todos os outros gastos disputam primeiro. Quando possível, separe uma quantia logo após receber, de acordo com sua realidade. Mesmo um valor modesto muda a ordem da decisão. O futuro recebe uma parte antes que o presente consuma tudo. Isso não significa ignorar dívidas ou necessidades essenciais. Um plano financeiro precisa respeitar obrigações reais. A ideia é abandonar a crença de que só vale começar quando puder guardar muito. O hábito de reservar desenvolve consistência e torna visível a conexão entre escolhas pequenas e objetivos maiores. Dê nome às metas e acompanhe progresso. Economizar mais é vago. Construir uma reserva para não depender do cartão diante de um imprevisto é mais concreto. Quando surge uma compra não planejada, você consegue comparar duas coisas reais: o prazer daquele item e a segurança que está tentando construir. Sem um destino claro, a comparação acontece entre um desejo presente e um futuro sem forma. O presente quase sempre parece mais convincente.
Adiar gratificação não é dizer nunca. Muitas vezes significa dizer não agora. Essa diferença reduz a sensação de punição. Você pode querer algo e escolher esperar porque existe uma prioridade maior. O desejo não precisa ser tratado como inimigo. Basta não conceder a ele autoridade automática sobre o orçamento. Uma boa revisão mensal observa 3 pontos: quanto entrou, quanto foi reservado e quais decisões facilitaram ou dificultaram o objetivo. Talvez você perceba que separar o valor no início funcionou melhor. Pode descobrir que determinados fins de semana concentram gastos. Talvez um corte pequeno em algo pouco importante tenha produzido mais efeito do que tentar eliminar todo o lazer. O plano deve aprender com seu comportamento real. Se falhar num mês, ajuste sem dramatizar. Um gasto inesperado pode reduzir a poupança. Uma escolha ruim pode consumir parte da reserva. O erro maior seria transformar um desvio em abandono completo. Retome no próximo recebimento. Revise o que aconteceu e preserve o hábito. Disciplina financeira se mede pela capacidade de voltar ao plano, não por uma sequência perfeita. Também é importante distinguir reserva de dinheiro disponível para qualquer vontade. Se você guarda hoje e retira amanhã para uma compra impulsiva, não criou proteção, apenas mudou temporariamente o lugar do dinheiro. Defina quais situações justificam usar aquela quantia. Quanto mais clara a regra, menor a chance de negociar consigo mesmo em cada desejo. Com o tempo, uma reserva oferece algo que vai além do saldo. Margem. Margem para lidar com uma despesa sem pânico, recusar uma decisão precipitada ou esperar uma opção melhor. Essa margem não elimina problemas, mas reduz o número de escolhas feitas sob pressão. É por isso que poupar se conecta diretamente ao tema central deste livro: aumentar o espaço entre impulso e decisão. O mesmo princípio aparece na fala e no humor. Quem possui margem emocional não precisa responder imediatamente. Quem possui margem mental consegue esperar antes de acreditar num pensamento. Na vida financeira, a reserva desempenha função semelhante. Oferece tempo, e tempo melhora decisões. Transforme cada valor poupado em evidência de uma prioridade cumprida. Não precisa anunciar, nem comparar com o que outra pessoa possui. A medida relevante é se suas escolhas de hoje estão construindo mais opções para amanhã. Quando o futuro ganha uma parte constante dos seus recursos, dinheiro deixa de ser apenas aquilo que passa pelas suas mãos e começa a se tornar estrutura. Capítulo 11. Disciplina é reduzir a quantidade de negociações diárias. Se toda manhã você precisa decidir novamente se vai cumprir o que considera importante, a força de vontade será testada sem necessidade. O mesmo vale para dinheiro, foco, fala e humor. Quanto mais decisões básicas podem ser transformadas em regras simples, menos espaço o impulso encontra para negociar. Pense numa pessoa que quer controlar gastos, mas decide em cada compra se merece abrir exceção. Outra deseja focar, porém mantém todas as notificações ativas e escolhe a cada minuto se vai ignorá-las. Alguém quer responder com calma, mas nunca prepara uma forma de sair de uma conversa quando está irritado. Em todos esses casos, a intenção existe. O ambiente e as regras continuam favorecendo o comportamento antigo. Disciplina começa por tornar o comportamento desejado mais fácil de reconhecer. Defina sinais concretos. Quero falar melhor. Pode virar quando estiver irritado. Não envie mensagem importante antes de reler. Quero organizar a mente. Pode virar. No fim do dia, anoto pendências e a próxima ação. Quero cuidar do dinheiro. Pode se tornar. Reviso gastos toda semana e separo um valor ao receber. Regras observáveis reduzem ambiguidade. O ambiente deve apoiar essas regras. Se distração é um problema, retire estímulos durante o período de foco. Caso compras impulsivas ocorram com facilidade em determinados aplicativos, crie mais distância entre vontade e pagamento. Se discussões pioram por mensagens rápidas, escolha conversas importantes em outro formato quando possível. Você não precisa provar força, mantendo todas as tentações ao alcance. Inteligência prática inclui desenhar condições melhores. Rotina, por sua vez, não precisa ser cheia. Uma boa rotina sustenta o essencial.
Reserve alguns minutos para organizar a mente, um horário para olhar finanças e blocos protegidos para a tarefa principal. Adicione um momento de transição depois de situações estressantes, evitando levar irritação diretamente para outra relação. Poucos pontos de apoio repetidos funcionam melhor do que uma lista extensa abandonada em 3 dias. Foco exige renúncia. Toda vez que você escolhe uma prioridade, outras possibilidades ficam temporariamente de fora. Essa realidade incomoda porque parece perda, mas sem ela, energia se dispersa. Pergunte com frequência: o que realmente precisa avançar agora? A resposta pode ser uma tarefa, uma conversa, uma dívida ou um hábito. Faça o necessário antes de procurar novidade. Também será preciso dizer não, não apenas a pessoas, mas a convites internos. Verificar algo sem importância. Comprar porque está disponível. Responder porque foi provocado. Trocar de plano porque o entusiasmo caiu. Cada não protege um sim anterior. Se decidiu construir uma reserva, recusar um gasto incompatível protege essa escolha. Se quer preservar uma relação, adiar uma resposta agressiva protege o vínculo. A disciplina mais útil não é espetacular. Ela aparece quando ninguém está olhando. Fechar uma compra, cumprir uma tarefa pequena, anotar um gasto, reconhecer que está irritado e ficar em silêncio por alguns minutos. Essas ações raramente recebem aplauso, mas acumulam efeitos. O caráter prático de uma pessoa é formado por decisões que parecem pequenas demais para contar. Evite depender de motivação constante. Haverá dias em que a prática parece fácil e outros em que qualquer regra incomoda. Nesses dias, reduza o tamanho sem abandonar a direção. Faça uma revisão financeira mais curta. Complete uma parte da tarefa. Adie a conversa até recuperar calma. Continuidade não exige intensidade idêntica. Use uma pergunta para filtrar distrações. Isso me aproxima do que decidi construir ou apenas ocupa minha atenção? Nem tudo que não aproxima precisa ser eliminado. Descanso e lazer têm lugar. O problema é o automático, aquilo que consome tempo ou dinheiro sem que você tenha escolhido conscientemente. Quando a resposta é apenas ocupa, decida se quer continuar mesmo assim. A decisão deliberada já muda a relação com o comportamento. No fim da semana, não avalie sua disciplina por sentimento. Observe evidências. Quantas vezes você criou pausa antes de reagir? Em quantos dias registrou gastos? Qual tarefa avançou? Houve alguma compra que decidiu não fazer? Que conversa foi conduzida de modo melhor? Esses dados mostram onde o sistema funciona e onde depende demais de esforço momentâneo. Aos poucos, a disciplina reduz a necessidade de grandes promessas. Você sabe o que faz quando está cansado, irritado, tentado ou confuso. Possui procedimentos mínimos. Essa previsibilidade não torna a vida mecânica. Torna você mais confiável para si mesmo. E confiança própria nasce justamente quando suas decisões repetidas começam a confirmar aquilo que suas palavras afirmam. Capítulo 12. Construa um sistema pessoal de autocontrole. Depois de aprender técnicas separadas, surge o risco de transformar tudo em uma coleção de boas ideias. Você sabe que deveria pausar antes de falar, questionar pensamentos, regular o humor, acompanhar gastos, evitar consumo emocional, poupar e agir com foco. Saber, entretanto, não garante uso. A integração acontece quando essas práticas cabem num sistema simples que você consegue repetir. Esse sistema pode ter 4 momentos. O primeiro acontece antes da decisão, perceber o sinal. O segundo é a pausa, não obedecer imediatamente. O terceiro é o filtro, perguntar o que é fato, qual objetivo está em jogo e qual consequência a ação produz. O quarto é a escolha, fazer algo coerente com a prioridade. Essa sequência serve para uma discussão, uma preocupação e uma compra. Imagine que você recebe uma mensagem provocadora enquanto trabalha. O sinal é a atenção e a vontade de responder. A pausa consiste em não digitar naquele instante. O filtro pergunta: o que foi realmente dito? O que estou supondo e o que quero alcançar? A escolha pode ser responder mais tarde, pedir esclarecimento ou encerrar a conversa. O mesmo modelo funciona quando uma oferta aparece. Vontade, pausa,
filtro de necessidade e prioridade, decisão de comprar ou não. Para que o sistema vire hábito, escolha um momento de revisão diária de poucos minutos. Pergunte onde perdeu o intervalo entre impulso e escolha e onde conseguiu preservá-lo. Não faça um relatório sobre a vida inteira. 1 ou 2 situações bastam. O propósito é treinar reconhecimento de padrões. 1 vez por semana, amplie a revisão. Observe boca, mente, humor e dinheiro separadamente. Na fala, houve alguma conversa que precisa de reparo? Na mente, quais pensamentos recorrentes estão sendo tratados como fatos? No humor, qual situação prolongou um estado além do necessário? Nas finanças, que gastos refletiram prioridade e quais nasceram de impulso? Esse diagnóstico produz o foco da semana seguinte. Escolha apenas um ajuste principal por vez. Se tentar corrigir tudo simultaneamente, você cria um programa tão pesado que qualquer semana difícil o derruba. Talvez nesta semana, o ponto crítico seja não responder mensagens importantes, irritado. Na próxima, revisar compras emocionais. Depois, organizar pendências mentais antes de dormir. Pequenos ajustes acumulados formam um sistema mais resistente do que uma reforma radical de 3 dias. Também defina protocolos para momentos previsíveis de fraqueza. Se sabe que fica impulsivo depois de conflitos, não tome decisões financeiras importantes nesse estado. Caso perceba que o cansaço aumenta a agressividade, evite conversas delicadas no fim de um dia exaustivo, quando for possível escolher outro horário. Se certas comparações alimentam autocrítica, reduza a exposição quando notar esse padrão. Antecipar não é medo, é gestão. O sistema precisa incluir reparo. Você vai falhar. Em algum momento falará demais. Acreditará numa história interna. Deixará o humor contaminar uma decisão ou gastará fora do plano. O que acontece nas horas seguintes determina se um erro vira sequência. Corrija a fala. Reorganize a mente. Retome a rotina. Ajuste o orçamento. Não use culpa como desculpa para continuar fora do eixo. Crie ainda um padrão mínimo para dias ruins. Talvez ele seja não tomar decisões irreversíveis irritado, não fazer compras emocionais, cumprir a tarefa mais importante em versão reduzida, registrar o que ficou pendente. Esse mínimo protege a estrutura quando você não tem energia para o melhor desempenho. Uma vida disciplinada precisa sobreviver justamente aos dias em que disciplina parece menos disponível. Com o tempo, você percebe uma mudança de identidade baseada em evidência. Não porque repete que tem controle, mas porque vê o próprio comportamento. Você se torna alguém que consegue calar antes de ferir, questionar antes de acreditar, esperar antes de gastar e continuar antes de desistir. A confiança deixa de ser uma afirmação e passa a ser memória de decisões anteriores. Não espere que o mundo colabore com esse processo. Haverá pessoas impacientes, imprevistos, pressões e desejos. O sistema existe para funcionar nessas condições, não apenas em dias tranquilos. Quanto mais você pratica em situações reais, menos precisa de um cenário perfeito para agir de acordo com seus valores e objetivos. No estágio mais maduro, autocontrole deixa de parecer repressão. Você entende que não está dizendo não à vida, está dizendo não ao que rouba a direção. O silêncio protege conversas. O foco protege tempo. A pausa protege humor. O orçamento protege recursos. A poupança protege opções futuras. Cada limite serve a algo que você escolheu preservar. A medida final não é quantas vezes você se sentiu forte, é quantas vezes conseguiu escolher melhor quando seria fácil agir no automático. Esse é o domínio que pode ser treinado. Não eliminar impulsos, mas reduzir o poder que eles têm sobre sua voz, sua atenção, seu estado emocional e seu dinheiro. A partir de agora, não tente mudar sua vida inteira num único gesto. Escolha o próximo momento em que normalmente perderia o controle e prepare uma resposta diferente. Talvez seja uma conversa que costuma virar discussão, um pensamento que se repete ao acordar, uma queda de humor no meio do dia ou uma compra que você faz sempre que está frustrado. É ali, numa cena comum, que este trabalho deixa de ser ideia e vira comportamento. Use a sequência que atravessou todo este livro.
Perceba, pause, filtre e escolha. Perceba o que seu corpo, sua mente e sua vontade estão tentando fazer. Pause o suficiente para que o impulso deixe de ser a única opção. Filtre com perguntas concretas. O que é fato? O que quero produzir? Qual prioridade estou protegendo? Que consequência essa decisão terá amanhã? Então escolha e aceite a responsabilidade pelo resultado. Você não precisa falar menos em todas as situações. Precisa falar com mais intenção. A mente não precisa ficar silenciosa. Precisa deixar de comandar por meio de qualquer pensamento que aparece. Seu humor continuará mudando, mas não precisa determinar o tratamento que você dá às pessoas, nem a direção do dia. O dinheiro continuará exigindo escolhas, só que elas podem refletir objetivos em vez de carências momentâneas. A mudança mais importante será discreta. Talvez ninguém perceba a mensagem que você decidiu não enviar. A compra que fechou sem concluir, a reclamação que não repetiu, os minutos em que respirou antes de responder, ou o valor que separou antes de gastar. Essas decisões não parecem grandes isoladamente. Juntas, formam uma nova relação consigo mesmo. Suas intenções começam a aparecer na prática. Escolha hoje um compromisso observável para as próximas 24 horas. Apenas um. Pode ser não responder no calor da raiva, registrar todos os gastos do dia, reservar uma quantia possível, concluir uma tarefa antes de anunciar. Ela é lá, ou substituir uma frase interna absoluta por uma descrição mais precisa. Amanhã, revise o que aconteceu e faça o próximo ajuste. Controle não nasce de uma declaração. Nasce quando você descobre que, entre sentir e agir, existe um espaço que pode ser ampliado. Nesse espaço cabem prudência, clareza, firmeza e futuro. Quanto mais você o protege, menos sua vida é decidida por segundos de impulso e mais ela passa a refletir escolhas que você reconhece como suas.